Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as possíveis frustrações que você pode encontrar quando você migra, quando você vai morar lá fora. Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as possíveis frustrações que você vai encontrar lá fora. E, gente, a receita do sucesso para as coisas acontecerem, para as coisas darem certo, numa mudança para outro país, numa mudança para outra cidade, para outro estado, uma migração aqui dentro do nosso próprio país. A receita de dar certo depende de cada pessoa. Aí não tem, a receita para dar certo não tem uma fórmula. E eu estou falando principalmente das pessoas que imigram ilegalmente para outros países, tá, gente? Porque quando você chega em outro país, para você se pegar pensando assim, como eu queria ter isso, como eu queria ter aquilo, como eu queria poder fazer isso, como eu queria poder fazer aquilo, e você não pode por causa do seu status imigrante não legal. Como eu falei para vocês no último vídeo, para você participar de todas as coisas dentro do país que você imigrou, dentro do país que você resolveu morar, que você resolveu se mudar, para você participar de todas as coisas, você tem que ter o visto para morar nesse país. Você tem que viver legalmente nesse país para você ter direito a tudo. Então, digamos que você resolveu emigrar para um país, entrou nesse país com visto de turista e resolveu ficar. E aí, quando você vai para você tá tudo bem, né? Que você ouviu falar, que dá para viver, dá para trabalhar, dá para fazer um cursinho sem ter o visto, dá para você fazer várias coisas, dá para você viver, né, tranquilamente, de certa forma, dá para você viver tranquilamente em outro país sem o visto. Aí, digamos que você, né, saiu do seu país com essas informações e aí você põe na sua cabeça que para você tá tudo bem, isso já é o suficiente. E aí o tempo vai passando, as coisas vai acontecendo e você vê que não é só isso que você quer, né? Até porque quando você conquista um sonho, quando você conquista um objetivo, você quer mais, né? Quando um objetivo é alcançado, geralmente vem outro plano, outro sonho no lugar e você quer viver outras coisas, você quer que outras coisas aconteçam também. Beleza, até aí tudo bem. Só que, gente, para muitas das coisas que você vai vendo, que você vai vivendo em outro país, você quer essas outras coisas, sonhos maiores, objetivos maiores, ele vai depender de um visto. Ele vai depender da sua estadia legal nesse país. E aí você vai se pegar pensando, puxa, bem que eu podia ter um visto, né? E aí como é que eu faço para ter esse visto? E aí você começa a sofrer porque você não tem esse visto. O que antes para você estava tudo bem, né? Para você estava aceitável viver num país sem o visto, viver legalmente. Aí você começa a se pegar pensando, bem que eu poderia ter esse visto, né? E o que é que eu faço para ter esse visto? Uma vez que você entrou num país com visto de turista e você resolveu ficar, passando do prazo de 90 dias, né, que é o prazo que você tem para ficar num país legalmente e sair, automaticamente você fica ilegal dentro daquele país. E você já no status de ilegal dentro de um país, para você conseguir esse visto, é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Porque você não vai conseguir um visto de trabalho. A maioria das empresas, ou para não dizer todas as empresas, eles não empregam imigrante legal, né? Mesmo que seja mão de obra barato, eles não empregam imigrante ilegal. E eu não vou generalizar, tem um ou dois casos que acontece, mas é muito difícil, né? Uma empresa pegar uma pessoa que está ilegal e ela contratar essa pessoa e dar todos os documentos para ela.
viver e trabalhar legalmente naquele país. Isso é 1 ou 2 casos que acontecem no meio de milhares, é muito difícil que isso aconteça. Conseguir um trabalho legalmente, com contrato, você estando no status de ilegal, é muito difícil, tá, gente? E aí você passa, puxa, e aí o que é que eu faço, gente? Como é que eu consigo, né, esse visto? Aí você pensa, a outra possibilidade de você conseguir esse visto seria por meio nativo daquele país que você tá. Se você tiver alguma raiz de parentesco, um avô, um bisavô, então você pode pedir o visto através de visto familiar, né? Que chama um visto familiar, através de algum parente do país que você resolveu morar. Então você pode solicitar um visto através dele, mas mesmo assim os trâmites demora bastante, sabe? Até você conseguir esse visto através de algum parente, né, através de um parentesco distante, você ainda demora bastante. É um processo, você vai dar entrada num processo de um pedido de visto e isso demora pra caramba pra sair, gente. Demora muito. Mas em todo caso, é uma das possibilidades, né? Um outro visto que você poderia conseguir, mas também é temporário, seria o visto de estudo. Só que esse visto de estudo, mais uma vez, ele também é um visto que você pede antes de sair do país. Se você já está nesse país vivendo ilegalmente, dificilmente você vai conseguir essa faculdade, vai conseguir essa matrícula numa faculdade você estando ilegal, porque esse pedido ele é feito e negociado antes de você sair do seu país, ou seja, quando você sai para estudar, você já sai do seu país com esse visto. Existem outros tipos de vistos, que aí já é para quem tem muito din-din, para quem tem muito dinheiro, né, gente? Que são vistos para empresários, né, que tem muito dinheiro e pretende abrir empresas, negócios nesse país. Você tem como montar um negócio e gastar o seu dinheiro em outro país, você será sempre bem-vindo. Esse visto aí deve sair bem rapidinho, sabe, gente? E um outro visto, não muito fácil de conseguir, mas também não muito longe da realidade, é o visto casando com um imigrante do país que você tá. Mas eu já vou avisando para vocês que de todos os vistos esse é o mais difícil. Já falei aqui para vocês em vários vídeos aqui, já falei para vocês que namorar um estrangeiro é a coisa mais fácil do mundo, gente. Entra lá no Tinder, baixa lá o Tinder, baixa lá o Badoo, o aplicativo de namoro aí da vida. No mesmo dia você já arruma lá um boy magia pra você, tá? Um namorado, cara, é muito fácil, sabe? Eles são muito fáceis. Eu já falei isso aqui em vários vídeos meus, né? Nem vou ser repetitiva. É muito fácil. O difícil mesmo é você conseguir esse casamento e você conseguir esse documento através do estrangeiro. Muita gente conseguiu. No passado isso era muito fácil, né? Há uns 20, 16 anos atrás era muito fácil. As mulheres não tinham essa independência que tem hoje, as mulheres não tinham esse plano de carreira que elas têm hoje, né? E eu falo plano de carreira, eu falo de elas estudarem, trabalharem, se manter e não precisar de homem para nada, e ser muito independente, etc e tal, sabe? E de fato isso assusta sim um pouco os homens, né? Essa independência toda das mulheres. E antigamente era muito mais fácil. Muito fácil no trato de lidar mesmo, sabe? Uma simples proposta para ser uma dona de casa em outro país já estava valendo, mas hoje em dia as mulheres não querem isso. Hoje em dia as mulheres querem muito mais que ser dona de casa em outro país, né? Até porque para você ser dona de casa, se for para você ser dona de casa, você é no seu próprio país, né, gente? Fala sério. Então, as mulheres eram muito reservadas, então se os homens quisessem alguma coisa com as mulheres, eles tinham que casar, e tinham que casar mesmo, sabe? Mas hoje em dia, ninguém tá mais ligando pra isso, direitos iguais para todo mundo, e vamos beijar na boca e ser feliz. E isso ajudou muito que os rapazes, os boy magias por aí, se eles têm sem compromisso, então não tem para que eles, né, querer um compromisso com ninguém, né? Isso também atrapalhou um pouco, né? E a gente tem que arcar com isso também, né? O ônus da liberdade feminina.
Mas isso não vem ao caso agora, gente. Então, o que eu tô falando é sobre o visto de partner, né? O visto de casal. Então, você só vai conseguir, você até consegue namorar com um estrangeiro, arrumar um estrangeiro até pra morar, né? Para morar junto. Agora, esse documento, esse visto através do cônjuge, esse visto através do seu parceiro, ele é muito difícil de conseguir, gente. Porque o que é que eu vi? Eles prezam muito pela liberdade deles, eles são pessoas assim que trabalham muito, né? Estuda a infância inteira, depois emenda com trabalho, trabalha muito durante a juventude, né? Aproveita bastante a juventude também, trabalha e aproveita muito a juventude. E aí eles querem deixar esse compromisso bem lá para depois dos 30, 40 anos, é que eles querem deixar esse compromisso bem lá para frente, enquanto eles puderem aproveitar até o último, eles aproveitam, e eles acham que vida a dois não passa por compromisso de papel. Para eles, vida a dois é o estar junto, é dividir a vida, é dividir os momentos, sabe? A troca de amor, a troca de fidelidade. Para eles o que vale é isso, não passa por papel, não passa por documento. Então, até entre eles mesmos, né, da própria raça, do próprio país, eles não são de casar e assinar papel. Isso é muito raro entre eles também. Imagina com o imigrante. Se você quiser namorar com um estrangeiro, você pode até namorar. Agora saiba que esse visto, através deles, é muito raro de acontecer, gente. E nem adianta você fazer drama, não adianta você forçar a barra, não adianta nada, que é tudo no tempo deles, tá? E não adianta você forçar a barra, fazer drama como muitos brasileiros, nós os brasileiros gostamos de fazer um drama. Não adianta, não funciona com eles. Se eles quiserem dar, é tudo no tempo deles. E aí sim, se você tiver ilegal num país e você arrumar um boy magia que queira casar, viver junto com você e aceita numa boa te dar esses documentos, esse sim pode fazer lá no país, tá? Você estando ilegal lá no país, você sim pode dar entrada nesse tipo de visto, estando ilegalmente no país, tá? E isso aí, quem dá entrada nas papeladas, na entrada pro visto, é o nativo, é ele quem faz isso para você, tá? E aí tem toda uma burocracia, depois tem a burocracia de cada país que é diferente, tá? Cada país age de um jeito diferente. Na Holanda é bem burocrático, demora bastante. Então é difícil, mas não é impossível, tá, gente, de conseguir. Uma outra coisa também é se você tá namorando com esse estrangeiro, você teve um filho desse estrangeiro dentro do país dele, a criança automaticamente, mesmo que vocês não estejam casados nem assinados nenhum papel, a criança automaticamente ela tem direito a esse visto, tá? Por ser filha de estrangeiro e ter nascido no país dele. E aí, futuramente, a mãe pode dar entrada através dessa criança, como ela é a cuidadora e responsável pela criança, ela pode dar entrada num visto para ela através da criança, tá? Mesmo sem ter casado com esse estrangeiro. Então, futuramente, ela pode dar entrada nesse tipo de visto por causa da criança ou através da criança, e ela pode dar entrada nesse visto através do filho, tá, gente? Eu falei um pouquinho para vocês sobre os vistos, né, gente? O assunto, na verdade, o assunto nem era sobre visto que eu queria falar com vocês. Acabei me estendendo um pouquinho, tá? E foi só para vocês verem, gente, um pouquinho de como é que funcionam as coisas, né? Porque você sai do seu país, topa sair do seu país para viver ilegalmente, e aí quando você chega lá, você começa a se pegar pensando, gastando o seu tempo, gastando energia, gastando os seus dias pensando como que você vai fazer para conseguir esse visto, para conseguir, é uma mecânica, é um desgaste de energia muito grande, gente. Se perguntando como que você faz para conseguir esse visto, se você vai conseguir, se você quer tentar através da família, aí você descobre que não tem nenhum parentesco europeu, aí depois, ou nenhum parentesco nativo. Aí depois você se pega pensando como que você faz, se você contrata um advogado para dar entrada num processo, como que você faz para conseguir esse emprego legalmente, e como que você faz para conseguir esse visto através de um casamento, como que você faz, e os dias vão passando, e isso vai virando desgastante, gente. Isso vai te desgastando, e quando na verdade você entrou no país pensando somente em, sei lá, em algum objetivo, digamos trabalhar, vai.
Você entrou nesse país somente para trabalhar, fazer um dinheiro, um pé de meia, depois voltar para o Brasil e daí a pouco você está pensando, depois os seus dias estão se passando e você está gastando sua energia com esse tipo de pensamento, sabe? Com esse tipo de coisa. Então, vai gerando um pouco de ansiedade, vai gerando um pouco de frustração, de você não conseguir isso para dar sequência nos seus objetivos, para dar sequência nos seus sonhos, não só com visto, mas também com outras coisas. Outras coisas vão aparecendo no meio do caminho, que é tipo assim, quem vai morar lá fora, geralmente essas pessoas elas vão morar em casas compartilhadas. Eu acho que eu já falei aqui, né? Geralmente a gente mora em casas compartilhadas, porque uma casa para você morar sozinho, só você e Deus, uma casa para você morar sozinho lá fora é muito caro. Mesmo que você venda um imóvel aqui e vá morar lá fora, geralmente o custo de vida lá fora é muito caro. Então, mesmo que você venda um imóvel aqui para você investir lá fora, investir em outro país, uma hora esse dinheiro acaba, tá, gente? E não tem jeito. As casas, as moradias, elas acabam sendo compartilhadas. Geralmente, o nativo, eles não alugam espaço na casa deles para pessoas ilegais. Tá? Eles não alugam para pessoas ilegais, os nativos. Então, geralmente você vai arrumar um quartinho, um espaço dentro da casa de um imigrante do seu país, no caso Brasil, dos brasileiros, que já vivem lá fora legalmente. Então, os que chegaram primeiro, conseguiram se legalizar, conseguiram casar, têm suas casas próprias lá fora, geralmente vocês vão morar na casa dessas pessoas que já são da sua própria cultura, no caso brasileiros, que já vivem legais lá fora. Não pensem que vocês vão morar na casa de nativos, porque eles, tirando o au pair, que eu falei também no meu vídeo passado, tirando o walkway, eles não emprestam a casa, não alugam a casa deles para estrangeiros, para imigrantes estrangeiros, e principalmente se esse imigrante for ilegal, aí é que eles não alugam a casa deles mesmo, tá? Então vocês vão conviver com brasileiros. E na casa desses brasileiros, gente, eu já falei aqui em algum vídeo aí, depois vocês dão um clique aí e assiste. Eu já falei, na casa desses brasileiros, vocês vão viver conforme as regras dessa pessoa. E aí você fala, gente, que demais, né? Conviver entre brasileiros, na casa de um brasileiro. Conviver com uma pessoa da nossa própria cultura, né? Deve ser bacana, né, gente? Hashtag só que não. Hashtag só que não. Eu não quero generalizar, tá, gente? Mas de 1 milhão de brasileiros lá fora, você vai encontrar um bem legal. Ó, pra você dar um joinha, você vai encontrar um bem legal. Porque, gente, a primeira coisa que acontece com um brasileiro quando ele consegue um visto lá fora é se transformar em outra pessoa. Ele esquece quem é, ele esquece de onde veio, esquece suas raízes, e o que eles querem, na maioria dos casos, o que eles querem é explorar quem está chegando. E por que eles podem fazer isso? Porque eles vivem lá legalmente, eles têm o trabalho deles, ganham em euro, ganham em dólar, tá? E o poder lhe sobe a cabeça. Já diz o ditado, né? Dê poder a uma pessoa e descubra quem ela é. Então, esses são os brasileiros que vocês vão encontrar lá fora. Um brasileiro ganhando em euro, em dólar, com visto para morar naquele país, gente, não se engane. Não se engane, porque não são flores que se cheirem. Gente, eu sinto muito, mas isso é o que vocês vão encontrar lá fora. Você não pode quebrar as regras daquele lugar, tá? Tudo bem, porque eu até prefiro, né, uma casa com regras, todo mundo seguir as regras, mas geralmente essas regras elas só vão servir para vocês, tá? Porque aí a pessoa da casa e os parentes, né, da pessoa da casa, né, pode dar festinha, levar amigos, levar quem eles quiserem na casa, fazer bagunça, limpar só no outro dia, pode fazer o que quiser, eles podem tudo. No caso, as regras servem só para você. Você não pode levar ninguém lá, você não pode dar festinha. Se você sujar, você tem que limpar na mesma hora. No seu dia da limpeza, você tem que limpar
E você vive ali também gastando energia, né, para você manter um bom relacionamento numa casa que as regras só servem para você. Então é muito difícil a convivência com outros brasileiros que já vivem, que já chegou antes de você, que vivem legalmente lá, com trabalho, com dinheiro e com poder. É muito difícil mesmo, tá, gente? Você conviver com esse tipo de pessoa. Aí você se pega pensando, meu Deus, eu bem poderia arrumar outro lugar para morar, gente. Mas não dá, sabe? Ou qualquer lugar que você for para morar, se for com brasileiros, se for para morar com brasileiros que vivem legalmente lá, gente, se você sair de uma casa e for para outra, é a mesma coisa, é o mesmo cenário que você encontra. E por que que eu não arrumo uma casa de nativo para morar, já que eles não são tão encrenca desse jeito, não liga com nada, né? E, cara, isso é uma coisa assim muito difícil de acontecer, mas o gasto de energia é real de você pensando sobre isso, o gasto de energia é real, sabe? Onde você for, eles vão te cobrar. Por que que você não fala a língua deles, a língua daquele país que você está morando? Então se prepara, se programa para você aprender a falar inglês, aprender a falar a língua nativa deles, porque eles vão te cobrar. Mas eles têm bastante paciência de esperar você aprender. E geralmente cursos de línguas, tá? Geralmente esse cursos de línguas você consegue fazer estando ilegalmente em qualquer país. Você consegue se matricular num cursinho de línguas, tá? Então esse aí é o de menos. A outra coisa, digamos que você conseguiu visto, digamos que você conseguiu um boy magia para viver, para morar junto, né? Que você já tem a sua casinha lá junto com sua vidinha de casal, sua casa mesmo que seja a casa do boy magia, você já tem a sua casa, tem o seu visto, digamos que você já fala a língua, digamos que está tudo ok, você resolveu ficar nesse país e todas as coisas estão fluindo, você tem o seu trabalho, está aprendendo a língua, as coisas estão andando, está caminhando, digamos que está dando tudo certo, ainda assim tem sempre uma pulguinha atrás da orelha, gente, é incrível, sempre tem alguma coisa. Essa é a pior que tem de você se pegar pensando, de você se acostumar com a cultura de outro país, de você se acostumar com a cultura de outro lugar e de repente você querer ser aceita. Essa é bem difícil, é bem complicada, gente. Você não pode esquecer, em momento algum, quem você é, de onde você veio e qual que é a sua cultura. Você não pode esquecer, gente, porque não é porque você está morando legalmente, vivendo legalmente em outro país, que você vai virar branca, que você vai virar loira, que onde você chegar você vai ser aceita, que o seu sotaque é igual dos nativos. Não adianta você queimar energia tentando se parecer com eles, porque isso nunca vai acontecer. Algumas pessoas podem estar vendo essa parte aqui do vídeo e falar assim, gente, enlouqueceu. Completamente. Como é que você vai esquecer quem você é, de onde você veio? Pois é, gente. Em 2016, quando o planeta Terra deu um boom de imigração, todas as pessoas descobriram que era possível imigrar e fugir desesperadas do Brasil. E as pessoas que eu conheci lá fora, gente, começaram a pensar assim. Mas eu via o sofrimento da pessoa tentando se passar, tentando se encaixar num quebra-cabeça diferente. Roupa, comida, bebida, estilo de vida. As pessoas queriam copiar tudo, gente. Queriam copiar tudo. E eu via ali naquelas pessoas o desgaste de energia que era para você alcançar aquele objetivo. Você pode casar com eles, ter o seu visto, viver no país deles, conviver com eles, mas você nunca vai ser um deles. E nunca você vai ser aceita como um deles. Sempre numa reunião de família, numa reunião entre eles, sempre vai ser eles e a estrangeira.
sempre vai ser eles e o estrangeiro. E isso gasta muita energia, gente. Gasta muita energia. Por isso que eu digo para vocês, para encerrar esse vídeo, por isso que eu digo para vocês, na hora de vocês imigrarem, pensa bem se você está preparado psicologicamente para viver todas essas coisas, porque elas vão acontecer. Uma hora ou outra você vai se pegar pensando. Uma hora ou outra você vai se pegar pensando: ai meu Deus, por que eu não consigo um lugar para viver sozinho? Por que eu não consigo um boy magia para casar? Por que eu não consigo um visto para poder fazer tal coisa? Para viver legalmente aqui igual todo mundo. Você sai do seu país aceitando determinada regra e eu vou te falar, no primeiro momento que você começar, que você se pegar pensando isso e você abrir para algum brasileiro que está lá fora, eles vão te lembrar disso. Eles vão passar bem na sua cara. Ué, mas na hora que você saiu do Brasil, estava tudo bem para você viver ilegalmente, viver dessa forma? Por que você está reclamando agora? Nem direito de reclamar você não tem. Tá, gente? Lá fora, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Ninguém. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Então você pensa bem se você dá conta de lidar com tudo isso. Porque uma hora ou outra vai passar pela sua cabeça. Você vai se pegar pensando que você poderia ter A, ter B. Na maioria dos casos nunca vai acontecer. E isso te desgasta bastante, a ponto de roubar toda a sua energia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma coisa sobre isso, vocês deixam aí no comentário. Nos comentários eu vou responder para vocês, tá bom? E é isso, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!